Livro de Gênesis, no capítulo 25, a partir do verso 5. A minha tradução diz assim: Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas para os filhos de todas as concubinas deu presentes. E ainda em vida enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Imagine você, um pai que teve 6 filhos, ou melhor, 7 filhos. Eu acho que foram esses os filhos que ele teve, se eu não me engano. E depois de ter esses filhos todos, quando morreu, ele deixou tudo que ele tinha para um filho só. Para os outros filhos, ele deu presentes. É justo isso? Eu pergunto para você. É justo um negócio desse? Eu confesso que se eu fosse filho de Abraão, eu ia ficar muito chateado, Renato. Ganhar presente, porque Abraão tinha muito dinheiro. Abraão tinha muitas posses, ele tinha muitas terras, ele tinha muitos empregados. Abraão tinha um grande e numeroso povo que andava com ele. Semana passada eu falei sobre ele, eu disse que numa guerra que ele foi contra 5 reis, ele levantou 318 valentes que haviam nascido na sua própria casa. Não é justo um negócio desse. E o mais curioso disso é que ele deixou tudo para Isaque, o filho da promessa. Isaque, ele era uma promessa de Deus. Isaque, ele tinha tudo para ser um homem muito feliz e muito bem sucedido. Afinal, as promessas que Deus havia declarado sobre a vida do pai dele cairiam sobre ele. Mas não é porque você recebeu a promessa de Deus que você vai ter 100% de certeza de que tudo vai ser positivo na sua vida e que você vai ser feliz. Porque se a gente observar essa história dessa família que eu gostaria de falar hoje, você vai ver que mesmo sendo o filho da promessa, Isaque viveu uma vida infeliz. Isaque, quando recebeu a herança, ele tinha condições de comprar tudo que ele quisesse, menos aquilo que o dinheiro não pode comprar. E existem muitas coisas importantes, essenciais na vida do ser humano, que o dinheiro não pode comprar. E aí a pergunta que eu faço para você: é possível ser alvo das promessas de Deus e viver uma vida com sérios problemas familiares? Sim ou não? Sim. Afinal, não existe felicidade automática. Deus, quando criou a mim e a você, Ele deu arbítrio. Ele deu o direito de escolher. Você tem o direito de escolher. E por você ser livre, Deus permite que você escolha ser feliz ou ser infeliz. E foi exatamente o que aconteceu com Isaque. Isaque casou jovem, ele tinha 40 anos de idade, ele tinha minha idade. Casou jovem. Ele viveu 180 anos. Então, se você fizer as contas, pela lógica, nos dias de hoje, ele casou como uma pessoa de 20 anos de idade. Ele era rico, ele era crente, ele era famoso, poderoso, ele era bonito, ele era um excelente partido. E quando o pai dele, Abraão, viu que ele já era rapaz, falou assim: eu não vou deixar ele escolher qualquer uma não, eu vou escolher uma mulher do nosso povo, para que ele não case com uma mulher cananeia. E ele mandou um dos seus empregados mais velhos ir lá no seu povo buscar uma mulher chamada Rebeca. Rebeca não ficou atrás, um partidão para ele. Jovem, virgem, bonita, inteligente, serva, uma mulher de Deus. E eles dois casaram. Eles se casaram e foram felizes para sempre. Só que não. A história mostra que eles viveram um inferno na vida deles. E a pergunta que fica para nós é: como assim? São dois crentes,
São duas pessoas que servem a Deus. Mas eles tinham dinheiro, e não tinham pouco não, gente. Eles tinham a presença de Deus, eles tinham dinheiro, eles tinham saúde, mas eles não tiveram paz. Eles não foram felizes. Isaac, que quer dizer sorriso, do sorriso ele só tinha no nome, porque todos os dias da vida dele foram dias sem produzir um sorriso, foram dias de descontentamento na sua alma, foram dias de angústia na sua vida. Alguém disse que o fracasso, na minha vida e na sua vida, ele só é fracasso se nós não aprendermos com ele. O fracasso ele não pode ser o seu coveiro, ele não pode ser alguém que vai enterrar você e os seus sonhos. O fracasso ele tem que ser um degrau, ele tem que ser alguém que vai adubar o seu futuro. Na vida de Isaac, o fracasso do pai dele em algumas áreas da vida não foi escola para ele. Me lembro que no primeiro período da faculdade, fiz uma disciplina onde uma atividade me foi imposta, que era fazer um estudo sobre aprendizagem. E depois de fazer esse estudo, eu percebi que existem milhares de maneiras de se aprender alguma coisa. As mais comuns são por repetição, por aproximação, por erro e acerto, mas existem milhares de formas de se aprender. Isaac, ele não aprendeu com os erros do pai dele. Ele não teve a capacidade de olhar para aquilo que foi erro na vida do pai e dizer, isso eu não quero para mim. Afinal, o seu pai havia errado, e errado muito. Mas ele resolveu repetir os erros do seu pai. Ele se casou com a Rebeca, e logo ao se casar com Rebeca, a Bíblia fala que eles não tiveram filhos. E depois de algum tempo casado, ele resolveu orar ao Senhor e pedir para que o Senhor abrisse a madre da sua esposa. Ele orou, e como justo diante do Senhor que ele era, a Bíblia usa essa expressão, o Eugene Peterson, na Bíblia a Mensagem, ele diz, e Deus trouxe à sua memória Rebeca. Ou seja, a NVI diz, e Deus se lembrou de Rebeca, como quem, porventura, Deus poderia se esquecer dela. O fato é que, depois do momento em que Isaac orou, pediu ao Senhor que abrisse a madre da sua esposa, ela engravidou. E o texto diz que ela engravidou de 2 meninos, de 2 crianças. E a barriga dela começou a crescer muito, e aquelas 2 crianças começaram a se agitar muito. Naquela época, as máquinas que faziam ultrassonografia, elas estavam com problema, então não sabia, não tinha como saber o porquê daquilo. Ela achou que tinha um grande problema, até que alguém disse para ela que 2 nações estavam no ventre dela. Foi usada uma palavra de profecia para revelar o problema. E essa palavra não parou por aí, porque disse o seguinte, o mais novo vai ser colocado acima do mais velho. Ou seja, o menor vai subjugar o maior. Deus já havia declarado isso. E no nascimento, você conhece a história, Esaú, ele nasceu primeiro. E Jacó segurando no calcanhar como quem gostaria de sair antes. E aí, logo depois do nascimento, começam-se os problemas nessa família, porque a Bíblia diz que Rebeca, ela amava mais a Jacó. Jacó, ele era pacato. Ele vivia na saia da sua mãe, enquanto Esaú, ele era peludo, e ele era alguém totalmente descolado, e ele vivia atrás do seu pai. Jacó gostava de ficar no celular, nas mídias sociais, enquanto Esaú, ele era aquela criança raiz, que não tinha o tampão do dedão, né? Você que jogava muito bola lá
em mutuar e ficava sem a tampa do dedo. Já ficou sem a tampa do dedo? Criança raiz, criança que foi criança raiz, não teve tampa do dedo. Esse casal já começa a cometer alguns erros, porque eles produziram predileções entre os filhos, e isso é muito comum nos dias de hoje. Principalmente quando uma criança ela precisa de alguns cuidados mais especiais, e aí a atenção é dobrada, e um dos cônjuges, logo para querer compensar, eles acabam exercendo essa predileção. Esaú, obviamente, percebeu que a mãe dele não gostava tanto dele. É aquela coisa, ama, mas sempre tem o preferido. E o texto, a Bíblia diz que isso foi claro. Isso foi visível, ela não escondia isso em ninguém. Ela amava mais a Jacó do que a Esaú. E aí eu pergunto para você, como um filho se sente a despeito da sua mãe amar mais ao seu irmão do que a ele? Em contrapartida, o negócio era meio que equilibrado, porque Jacó amava mais a Esaú, então ele fazia todas as vontades de Esaú. E aí os problemas eles começaram a surgir. Até que um dia eles já eram de uma certa idade, 40 anos de idade, assim como seu pai casou, e Esaú, ao ver esse processo de predileção, ele angustiou-se no seu coração e ele resolveu se casar. Eu disse que Isaac não aprendeu com o seu pai, porque quando ele fez 40 anos de idade, o pai dele disse: eu vou arrumar uma esposa para ele ele não case com essas mulheres cananeias. Quando seu filho fez 40 anos de idade, ele não fez nada. E a Bíblia fala que Esaú, ele resolveu tomar para si 2 mulheres cananeias. E essas 2 mulheres começaram a perturbar muito Rebeca. Essas 2 mulheres tiravam o sono de Rebeca, tiravam a paz de Rebeca. Afinal, Esaú resolveu castigar a si mesmo, querendo produzir desconforto na sua mãe, pelo processo de predileção que ela havia feito pelo seu irmão Jacó. E ao se casar, Jacó ainda não havia se casado, um dia ele chegou em casa com fome, e Jacó estava preparando uma sopa vermelha com pães, e ele falou me dê um pouco dessa comida, e ele disse: olha, eu dou para você desde que você troque pelo direito de ser o filho mais velho. Esaú era alguém intempestivo, era aquela pessoa ansiosa que gostava de resultados rápidos. E ele disse de que adianta eu ter o direito de ser o filho mais velho e morrer aqui de fome, usou essa força de expressão. E ele acordou ali com Jacó essa troca de direito de predileção através de um prato de comida. Mas isso foi entre eles, não falou com mãe, não falou com pai, ninguém se colocou como testemunha entre eles. Até que um dia, Isaac, já velho, e a Bíblia fala que a sua mãe, ao ouvir atrás da cortina, ela ouviu o seu pai pedir para que o seu filho caçasse um animal e fizesse um guisado, para que depois ele o abençoasse. Você conhece a história. Rebeca então engana, ela trai o seu próprio marido, para poder produzir para o seu filho aquilo que Deus já havia declarado quando ele estava no ventre dela. São pessoas que tentam e desejam ajudar a Deus para cumprir os seus propósitos e os seus projetos e os seus sonhos de vida, como quem Deus precisa que isso seja realizado e feito. Se você observar a história dessa família desajustada, é uma família onde não haviam relações de diálogo entre o pai e a mãe. Em nenhum momento da Bíblia, e a Bíblia não esconde nada, nem positivo e nem negativo dos seus personagens. Em nenhum momento você vai ver Isaac e Rebeca falando sobre essas predileções e sobre os problemas vividos entre os seus 2 filhos. Um casal que não tinha por hábito discutir, brigar, produzir o contraditório.
Alguém disse que o casamento acaba, não é quando as crises chegam, é quando o diálogo, ele acaba, né? O presidente essa semana falou uma frase aí que gerou um burburinho, né? Ele falou que quando a saliva acaba, o diálogo acaba, a pólvora entra. E quando, no quesito relacional, matrimonial, quando o diálogo acaba, a opção do divórcio sempre vai ser a primeira a ser escolhida. Foi o que aconteceu com esse casal, que não se separou, mas que viveu uma vida separada, morando debaixo do mesmo teto. Não tinha diálogo. Sabe quando você deixa de confrontar sua esposa e seu marido? Sabe quando você deixa de produzir o contraditório? Não gostei do que você fez. Eu quero fazer isso. Não, não é para fazer, e não existe acordo. Quando você perde o diálogo, ao invés de discutir sobre o assunto, você mente. Você diz, vou enganar, vou falar nada. Porque ela poderia ter argumentado alguma coisa para Isaac. Mas ao invés de argumentar, ela resolveu mentir. Por quê? Porque não tinha diálogo. E hoje, nesse tempo presente, nós vemos muitos casamentos assim. Pessoas que perderam a capacidade de dialogar, de conversar, de se entender e também de se desentender. Porque a ideia de que um casamento é um mar de rosas é uma ilusão. Não existe casamento perfeito. Existe casamento feliz. E para aqueles que entendem o processo de amadurecimento, isso pode se tornar uma realidade muito mais rápida. Eu conheço casais que viveram anos numa vida matrimonial, vivendo um verdadeiro inferno, uma ausência de Deus, da presença de Deus. E num determinado momento, esses casais, eles se permitiram amadurecer e com isso resolveram viver e até mesmo não perder mais o tempo da vida. E hoje estão vivendo os melhores dias das suas vidas. Isso é muito comum. Agora, quando não existe o diálogo num relacionamento, não é um que perde. Porque num relacionamento familiar não existe perde e ganha. Um perde, um ganha. Se um perde, todos perdem. E eu queria dizer aqui o que essa família perdeu. Isaac, ele perdeu o sorriso. Ele perdeu os 2 filhos num dia só. Quando ele abençoou Jacó no lugar de Esaú, que enganou ele. A mãe viu que Esaú ficou tomado de ódio e disse que ia matar Jacó. Ela falou, não vai matar o meu preferido. Chegou para Isaac e falou para ele, olha, eu quero que ele case com uma mulher do nosso povo. Esaú já casou com essas mulheres canané que tiram o meu sono. Eu vou mandar ele para a casa do meu irmão Labão. Quando estava tudo já sem ter o que fazer, ela resolveu manipular o marido. Isaac, ele perdeu os 2 filhos num só dia. Ele não teve a capacidade de aprender com os erros do seu pai. Escute o que eu vou dizer, irmãos. Na vida, ou você aprende com os próprios erros, ou você vai ficar patinando a vida inteira. Ou você entende que você só tem uma vida. E dependendo de quantos anos você tenha, você pode ter muito ou pouco tempo para experimentar dessa vida da melhor maneira possível. Você pega casais maduros, que talvez até não tenham ainda cabelos brancos, mas são pessoas que já passaram daquela fase de ficar realmente se preocupando com picuinhas pequenas, com coisas insignificantes. Resolveram romper, resolveram ceder, abrir mão, resolveram ter aquilo que realmente importa, a felicidade. Isaac perdeu os 2 filhos, o que mais amava, porque ele estava tomado de ódio. Esaú, ele foi tomado de ódio ao ponto do ódio roubar a agenda dele. Eu não sei se o ódio em algum momento já roubou sua agenda. Alguém traiu você, alguém decepcionou você e a sua agenda foi roubada.
você dorme pensando na pessoa, você acorda pensando na pessoa, você não consegue comer, você não consegue dormir, você não tem fome, você não tem sono, a sua agenda foi roubada, você não consegue fazer nada. Essa semana uma pessoa me ligou e ela disse isso para mim, dizendo que uma pessoa perdeu totalmente a agenda, largou tudo, não consegue fazer mais nada, porque o ódio dominou. Só pensava numa coisa: vingança. Foi assim com Esaú. Rebeca mandou o seu filho preferido morar com o seu irmão Labão, a milhares de quilômetros de distância, e ela perdeu o seu único filho amado, porque ela nunca mais viu o seu filho. E antes dele ir embora, ela disse para ele o seguinte: eu prometo para você, Jacó, que assim que a poeira baixar, eu vou trazer você de volta. Ela prometeu isso para ele, ela não pôde cumprir, porque ela morreu antes. Ela traiu o marido, ela perdeu o respeito pelo o outro filho, Esaú. Tudo porque não tinha diálogo nessa família. Tudo porque eles não sentavam diante de uma mesa, olhavam nos olhos e resolviam as coisas, mesmo havendo contrariedade, mesmo pensando de formas diferentes. Jacó perdeu o convívio com a sua casa, viveu numa terra estrangeira, foi enganado pelo seu sogro Labão, a conta chegou para ele, perdeu a amizade do seu irmão, perdeu o afeto do seu pai, perdeu o amor e a predileção da sua mãe. Todo mundo perdeu. Quem ganhou nessa história foi Satanás, que ficou feliz da vida de ver tudo o que aconteceu. E a gente acaba observando que, mesmo diante das promessas de Deus, se nós não correspondermos a isso, viveremos inevitavelmente o fracasso. Existe uma lei espiritual que talvez você já tenha me ouvido falar sobre ela aqui. Afinal, você tem da vida aquilo que você oferece para ela. Eu não estou falando de lei do retorno, que um estudo foi produzido num documentário alguns anos atrás chamado Segredo. Eu estou falando de uma lei espiritual que foi criada pelo Senhor, que se encontra em Gálatas no capítulo 6, no versículo 7, que diz que de Deus ninguém pode escarnecer, aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. A vida é feita de escolhas. Você pode ter promessa de Deus, e essas promessas de Deus podem até alcançar você, mas se você não corresponder a isso, você ainda pode viver uma vida fracassada, uma vida de lamento, uma vida de choro e uma vida de destruição. Por quê? Porque as promessas de Deus, elas não simplesmente vão fazer com que tudo dê certo na sua vida. Você precisa corresponder a essas promessas. Você, diante dessa caminhada existencial, em alguns momentos, você precisa corrigir a sua rota. Você precisa avaliar as decisões que você toma. E se em algum momento você errar, você tem que entender que dentro desse processo, pedir perdão faz parte. Dizer que se enganou é uma necessidade. Dizer que realmente você se importa e que se você pudesse voltar atrás, você faria diferente também. Estava lendo um livro essa semana do J.B. Carvalho, ele dizendo que os maridos, eles têm dificuldade de expressar, de externar o amor pela sua esposa, e aí ele, num aconselhamento de casais dentro do gabinete, chegou para o marido e falou o seguinte: qual foi a última vez que você disse para sua esposa que a ama? E aí ele disse o seguinte: olha, no dia que eu casei com ela, eu disse para ela que amava. Se eu mudar de ideia, eu vou falar com ela. Então é gente ignorante, é gente que não tem a capacidade de ser sensível. Mas é óbvio que eu a amo, mas às vezes o óbvio, ele precisa ser dito. O óbvio, ele precisa ser falado. Não é porque você imagina e acha que o outro percebeu, que você não precisa falar. Eu já me deparei algumas vezes aqui na nossa comunidade de fé com pessoas que produzem predileção entre os seus filhos.
De uma forma visível, eu em alguns momentos percebi o pai ou a mãe, ou os dois, adotando um comportamento de predileção por um filho mais do que pelo outro. E o curioso é que às vezes as pessoas elas não conseguem perceber isso. Elas se tornam cegas, como Isaac no final da sua vida, que mesmo diante de ser enganado pelo seu filho Esaú, na verdade, quem se encontrou cego foi Esaú e não propriamente Isaac. A pergunta que eu tenho para você nessa noite é: como se encontra o seu relacionamento? Como se encontra a sua vida conjugal? Nós só temos uma vida. E por termos somente uma vida, nós precisamos entender que às vezes nós achamos coisas que nos fazem perder muito tempo. Algumas semanas atrás uma pessoa me procurou, alguém que era de um convívio próximo de mim, mas que se feriu, se decepcionou, se aborreceu. E pelas razões que decidiu escolher para si, resolveu falar mal de mim, resolveu me ofender, resolveu me criticar. Eu aprendo nessa caminhada, irmãos, que eu não tenho o poder de mudar o outro. Eu não consigo mudar você, Rodrigo. Eu não tenho o poder de mudar você, mas você tem o poder de me mudar se eu permitir. Jesus, ele não tinha o poder de mudar a Judas, porque ele escolheu vender Jesus por 30 moedas de prata. Mas Judas tinha o poder de mudar a Jesus, se Jesus permitisse que o mesmo sentimento de ódio, rancor, raiva que estava em Judas agora entrasse nele. Jacó não tinha o poder de mudar Esaú, mas Esaú permitiu que aquilo que Jacó fez com ele mudasse ele. Essa mesma pessoa que eu disse algumas semanas atrás me mandou uma mensagem, me chamando para tomar um café. A gente almoçou e ela disse para mim: olha, eu quero te pedir perdão porque falei muito mal de você. E aí começou a dizer as coisas. Eu falei: olha, não precisa nem dizer. E a pessoa começou a falar, sabe? Quando a pessoa começa a falar e a sua sobrancelha começa a levantar assim. E eu falei: não precisa, eu não quero nem saber. E eu falei: para mim não mudou nada. Para mim não mudou absolutamente nada. Não entrou nada no meu coração. A única coisa que eu lamento foi o tempo que a gente perdeu, que poderia ter vivido intensamente, porque nós só temos uma vida. Então eu aprendo, irmãos, que a coisa mais valiosa que nós temos é o tempo. Não é o ouro, né? Nem é a prata. Porque Isaac, ele tinha tudo aquilo que o dinheiro poderia comprar. Mas existem muitas coisas que nos fazem e nos tornam felizes, que o dinheiro não pode comprar. Eu queria que você se colocasse de pé. Perto quero estar. Eu não sei se você já percebeu, Junto aos teus pés. uma árvore frutífera, quando ela é plantada, a árvore ela passa por alguns processos de crescimento. Algumas semanas atrás um amigo foi lá em casa, chefe de cozinha. Aí ele fez uma comida muito boa e ele pegou em algum momento uma pimenta que ele levou, dedo de moço. Eu gosto muito de pimenta. E aí eu peguei aquelas sementes e eu coloquei num vasozinho que eu tenho lá, e eu comecei a molhar e aquilo começou a crescer e tá cheio de folha já. Daqui a pouco tá dando pimenta. Mas é claro que toda árvore que é plantada, frutífera, ela vai passar pelo inverno, ela vai passar pelo verão, pela primavera, pelo outono, vai passar por sol, por vento, por chuva, por calor, por frio, por erosão. Mas o único objetivo dela, dentre todas as fases que ela vive, é dar fruto. Ela foi criada, projetada para dar fruto. É claro que as estações vão fazer de tudo para que ela
se torne infrutífera, para que ela não dê os frutos, ou para que os frutos sejam podres. É assim no nosso casamento. Os ventos, o sol, o frio, o calor, as estações vão fazer de tudo para que o seu casamento não dê frutos. Não existe casamento perfeito, não existe família perfeita. Às vezes a gente olha na igreja e vê uma família linda. O rapaz é um louro, bonito, alto, olhos azuis. A esposa, uma loura bonita. Os filhos são lindos. Aí você fala assim, gente, que família feliz. A família feliz é aquela que prioriza viver, ao invés de ficar se atendo a detalhes que não vão fazer da nossa vida uma vida que vale a pena ser vivida. Então eu quero, nessa noite, que você avalie a sua família e que você permita que a única pessoa, porque a Bíblia fala que é uma pessoa, o Espírito Santo de Deus, possa falar ao seu coração e que você possa, hoje, aprender com os erros de pessoas ou os seus próprios erros e fazer da sua família uma família feliz na presença de Deus. Isaac nunca mais viu o seu filho Jacó. 20 anos depois, Esaú, aquele que mais sofreu, que foi passado a perna, que a mãe amou menos, que o irmão deu volta, resolveu ir ao encontro de Jacó. Jacó viveu fugindo do passado, e depois de um encontro cheio de medo, Esaú revela para ele que havia perdido muito tempo e decidiu amá-lo novamente. E ali eles construíram uma aliança diante do Senhor. Existe alguém nessa noite que você precisa perdoar? Alguém que te feriu? Alguém que te machucou? Alguém que te decepcionou? Alguém que passou a perna em você? Ou você viveu na sua casa uma predileção? Talvez você viu lá sua mãe ou seu pai fazendo ou produzindo mais por um irmão do que por você. Isso produziu inferioridade em você. Eu queria orar com você. Você não precisa vir aqui na frente, mas eu queria orar junto com você. Você que ouviu essa mensagem, de alguma maneira essa mensagem alcançou você. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu queria orar junto com você. Pai, nós entendemos nessa noite que, mesmo sendo alvo das promessas do Senhor, isso não quer dizer que teremos uma vida feliz e satisfatória. A história dessa família nos mostra, Senhor, que mesmo sendo herdeiros de muito dinheiro e de muitas promessas, se nós não fizermos as escolhas certas, certamente pereceremos na vida. Por isso, em nome de Jesus, eu peço, Espírito Santo, que o Senhor alcance agora em graça corações que estão aqui e que também estão em casa, que estão se sentindo agora, Senhor, de alguma maneira alcançados pela Tua doce presença. No passado foram roubados de si, a agenda do ódio tomou conta deles, a amargura, o rancor, assim como Esaú, ao ponto de só pensar e desejar matar o próprio irmão, fazer vingança e justiça com as próprias mãos. Pai, nós queremos colocar a nossa casa, a nossa família diante do Senhor e pedir que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas. Toma a vida desse homem que é o sacerdote, Pai, que ele seja sensível ao ponto de dizer quando erra, de pedir perdão, de voltar atrás. Eu quero repreender no nome de Jesus toda falta de diálogo nessa casa, toda contenda entre irmãos, entre pai e filho. Eu quero declarar profeticamente pelo poder do nome de Jesus que haja comunhão, que haja paz, que haja esperança nessa casa e que, acima de todas as coisas, as bênçãos, as promessas do Senhor, elas só venham para produzir mais completude diante daquilo que eles já vivem, Pai.
Que as expectativas de viver uma felicidade não sejam colocadas um com o outro, mas que eles vivam uma vida onde o objetivo maior é de fazer o outro feliz. Nós repreendemos em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que vem para querer produzir divórcio, para querer produzir separação, mesmo vivendo na mesma casa. E nós declaramos, Pai, que os exemplos dessa família, que tinha tudo, menos o que dinheiro não pode comprar, nós tomamos posse desses exemplos e iremos colocar em prática na nossa vida, para que possamos viver uma vida que vale a pena ser vivida. Essa é a nossa oração, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor?